Olá, povo de Deus, todo mundo bem? Eu, Neide Maia, chegando por aqui mais uma vez para o nosso canal Novas Ideias e Variedades. E você nos status, nos stories, onde quer que você encontrar o nosso link, sejam todos bem-vindos. Eu vou sentar aqui porque eu vou abordar um assunto que muito interessante, que tá aí em todas as mídias, em todas as redes sociais, em todas as mídias, né? Mas eu não vou ler aqui, eu ainda não recebi autorização das pessoas que eu quero citar aqui, que são alguns youtubers, eu consegui, alguns portais também que eu consegui entrar em contato, mandei e-mail para saber se eu posso citar as suas fontes aqui, pra gente não fazer nada de forma irresponsável. E o nosso canal é aqui de Planaltina, no Distrito Federal, a cidade onde aconteceu essa história misteriosa, história curiosa, cheia de detalhes assim que a gente não conseguiu ainda entender, desvendar. E mais uma coisa o que tá chamando mesmo a atenção é quem apareceu mais aí na mídia, que é o cidadão Givaldo Alves de Souza, o conhecido mendigo, como estão chamando. Eu não tinha usado esse termo de mendigo, mas como todo mundo está chamando, né, e ele mesmo disse aí em uma entrevista que ele não é mendigo, mas devido, né, a esse rótulo que criaram para ele aí nas mídias, né, e inclusive não mudou a aparência dele ainda. Eu creio que as pessoas estão tirando proveito, né, dessa imagem que ele está passando. Mas uma coisa me chamou a atenção que eu quero citar aqui nessa gravação, nesse vídeo, em relação à linguagem dele, né, em relação a tudo que ele falou, como ele descreveu o ato que aconteceu e a maneira como ele iniciou a primeira entrevista que nós assistimos desde o início, todas as entrevistas, tudo, por onde ele passou tudo, eu estou procurando acompanhar e acompanhei quase que tudo. Mas o que despertou essa onda, né, de sucesso, e virou celebridade e tal, em relação à postura dele, à linguagem. Ele disse em uma entrevista que ele estudou, se não me engano, até o ensino médio, né? Não sei se o ensino médio completo ou incompleto, alguma coisa assim. E quem tem 48 anos, né, quem tem 50 anos, que estudou, na época que ele deve ter estudado, estudava de verdade, principalmente se a pessoa tivesse interesse. Estudava de verdade, porque hoje, né, o que a gente vê hoje é uma desconstrução da linguagem. Então, se a pessoa, ele tinha, né, o interesse de estudar, e ele, como ele disse, ele já gostava de literatura, e ele é inteligente, a gente percebe a inteligência dele. E eu fiquei pensando uma coisa também, precisou aparecer essa pessoa com essa linguagem para poder despertar novas composições, vários ritmos musicais que já surgiu, né? Para as pessoas criarem, usar as frases dele nas músicas, tatuar as frases, né? Fazer postagem, fazer memes e tal. Precisou surgir essa pessoa das ruas para despertar a mente das pessoas. E saber que qualquer pessoa pode desenvolver essa linguagem, desde que estude e desde que se interesse. Porque hoje o que a gente vê, né, é a desconstrução da linguagem. Eu estava conversando com um sobrinho meu, né, esses dias, sobre essa questão. Que a gente conversa muito com meu sobrinho, meus filhos, meus netos. E eu estava conversando com um sobrinho e falando com ele a respeito da maneira dos jovens se cumprimentar. Não é? E aí, fulano? E aí, fulano? Aí fala um palavrão de cá, um palavrão de lá e tá tudo certo. Não é assim? Então o vocabulário hoje é esse. E aí, quando surge uma pessoa, né, que aparentemente 48 anos é jovem, para a minha idade, que tenho 65 anos, quando surge uma pessoa com esse vocabulário que ele tem, é muito impactante, que foi o que aconteceu. Surgiu um impacto nas pessoas. E aí começaram a despertar compositores, pessoas usando as frases dele para criar música em cima.
Não é crítica não, tá, gente? Só tô falando que precisou acontecer isso para ter um novo despertar em relação à linguagem, né? E que inclusive eu não vi ninguém se manifestando da área da educação sobre isso, que poderia também ter alguém, mas eu vi filósofos, sociólogos, não tenho autorização para falar quem foi o filósofo que eu vi falando, quem foi o historiador, quem foi o especialista em linguagem. Eu acompanhei todos esses para poder falar o que eu estou falando aqui. Eu não posso citar porque eu não tenho autorização. Mas aí eu fiquei pensando também sobre outra situação. A questão, como ele narrou os fatos, né? Ele não narrou de maneira pejorativa, ele fez errado porque ele expôs a mulher falando da sua situação íntima. E aí eu vi também o relato de uma autoridade, de umas duas autoridades em comportamento humano, que naquela fala dele ali, ele quis se vingar. Ele se vingou, ele quis se vingar, né, colocando o seu ego à frente de tudo do que ele tinha feito para se vingar do esposo, no caso, o personal. Né? Ele quis se vingar, então ele usou aquela forma, descrevendo daquela forma poética, né? Porque ali ele colocou como um Nelson Rodrigues, vamos falar assim, no mínimo ele já leu Nelson Rodrigues, Carlos Drummond de Andrade, ele já deve ter lido, eu tenho certeza, né? Se vocês estão vendo a minha biblioteca aqui, tenho todos, Machado de Assis, tenho tudo aqui. No mínimo, ele disse que ele é amante dos livros, né? Mas também tem outro fato ali, outro fator. Outra coisa que me chamou a atenção. Aquela fala ali é para envolver as mulheres. Porque as mulheres se encantam com palavras bonitas. Eu estou me incluindo também. Hoje não. Hoje eu já estou meio seca. No vídeo passado, vocês podem olhar no vídeo passado aí, no outro vídeo antes desse aqui, que eu conto a história de um poeta que apareceu na minha vida. Era poeta mesmo assim, ele escrevia mesmo assim. Mas uma pessoa que só queria viver das palavras, com as palavras. E eu também sempre fui muito ligada à poesia, à literatura e tal. E eu era nova na época. Encantada, iludida com a história de que aquele casamento que eu vivi não tinha romantismo. Então eu me encantei. Eu simplesmente me encantei com as palavras bonitas dessa pessoa. E aí, no final, as coisas não foram nada bem pra mim. Mas isso passou, é passado, eu consegui superar, graças a Deus. E estou aqui contando o meu relato para vocês. Eu espero contribuir um pouquinho aí com as minhas amigas, com os meus amigos. Eu não estou criticando o senhor, o cidadão aí, né? Que inspirou as pessoas a fazer música, né? Aí tá a palavra certa, inspiração. Precisou surgir essa inspiração para surgir novas músicas engraçadas aí. E ele falou termos bonitos, sim, termos bonitos. Mas só que no momento errado. Mas a linguagem dele toda, em narrar tudo, os fatos, foi realmente de uma maneira impactante para a linguagem de hoje, a linguagem que nós vivemos hoje. Quem acha essa linguagem que ele usou ali, o vocabulário perfeito, a riqueza de palavras e outra coisa, raciocínio rápido. Outra coisa que ele tem, um raciocínio muito rápido. Ele não ficou pensando muito para responder, peraí, deixa eu ver. Poucos minutos ele, para quem saiu de um espancamento, que levou pancada na cabeça, quem saiu de uma situação ali, só teve aquelas outras coisas ali que ele falou em relação ao carro, que o carro não era banco, que não era ele sentado ali perto do carro. E isso aqui nós vamos abordar em outra gravação. Mas em relação à linguagem, tudo, ele foi simplesmente perfeito. Na linguagem, na postura da linguagem. Eu digo isso como uma pessoa que trabalha com a linguagem e com a voz. Ele foi perfeito nas colocações, menos a hora de narrar ali o que aconteceu, porque ele expôs tudo que não devia ter exposto. Então, eu deixo aqui a minha gravação de hoje, o meu vídeo de hoje, esperando vocês aí entrar no nosso canal,
se inscrever, deixar o seu like e também participar aqui da nossa história, porque esse canal é feito para a família, para as famílias. Nós chamamos o canal da família. Nós não temos nenhuma notificação não temos notificação de restrição da plataforma e não temos também nenhum processo de nada, graças a Deus. Então todo mundo pode entrar, não tem assunto que você não possa assistir com a sua família. Muito obrigada pela sua atenção, obrigada por você estar aqui com a gente todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida infinitamente. Um beijo, até breve.